E aí, pessoal, beleza? Libertário 03 aqui, o meu nome é Caio. Para quem não me conhece, esse é o canal Austro Libertário. Aqui a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, aquele padrão de sempre, comenta, compartilha, se inscreve. Checa os links na descrição, aqui você vai encontrar todas as redes sociais do canal, os links para apoio financeiro do canal, qual você pode apoiar através de Bitcoin, Nano e Shitcoin, ou seja, fazer uma doação via Pix. Sem mais enrolações, vamos continuar a série aí que eu estou fazendo nos últimos dias no canal, que são basicamente a análise dos planos de governo dos candidatos. O candidato de hoje vai ser o candidato Felipe Dávila, do Novo. Então, liberaleco aí, vamos bater um pouquinho em liberal também, já que já teve porrada no Ciro Gomes, no Lula, no Bolsonaro. Link na descrição com a playlist com todos eles. Compartilha não só esse vídeo que é muito importante, mas também a playlist. Vamos causar discórdia aí no grupo da família. Manda para seu amigo liberal aí, liberal de sapatênis aí, que fica falando em liberdade, que defende a liberdade, que não sei o que. Vamos ver se eles defendem a liberdade mesmo. Então, vamos lá. De maneira geral, assim, o plano ele é... de todos os planos, a base dele é a pior, mas ele tem algumas boas ideias pontuais, então vocês vão ver eu fazendo mais elogios do que nos outros planos. O que não quer dizer que eu vá apoiar algo novo ou alguma coisa. A posição desse canal é uma posição purista, antipolítica, antidemocrática, anti qualquer ideia de que haja uma forma de governo justo, alguma atuação do Estado que ele tenha que fazer. Esse é um canal anarcocapitalista de viés purista. Ou seja, eu não defendo a democracia, eu não defendo o voto. Eu não defendo nem o meu direito de votar, que só o seu que está assistindo. Então, deixando isso claro, mas eu vou fazer alguns elogios pontuais ao plano de governo, porque tem algumas ideias boas aqui. Convenhamos que deve ter talvez 3 ou 4 ideias boas e nos outros tinha, forçando a barra, uma. Mas enfim, eles colocam uma posição, uma frase que eu acho muito boa, que já é para começar já a bater em liberal, usando a própria frase que liberal quer usar para se defender das ideias do Bolsonaro e do Lula. Aqueles que escolhem o mal menor esquecem rapidamente que escolheram o mal, da Hannah Arendt, né, uma pensadora. Bom, isso aqui já, logo de cara, já demonstra a hipocrisia e o tom do que é isso aqui, né? Porque o liberal, ele também faz a escolha entre o mal menor. Ele considera a anarquia como, vamos colocar assim, um mal. E aí ele fala assim, não, a anarquia é pior, então vamos escolher o mal menor, que é o Estado. Então, um plano de governo liberal colocar uma frase dessa é uma piada. É tipo assim, é rir da sua cara. Fala assim, ô trouxa, aí ó, pra você, seu otário. Então eles já começam meio que tirando com a cara de quem tá lendo o bagulho, porque, mano, essa frase perfeitamente se aplica pra gente libertária falando pra liberal. Não é tipo pro liberal virando pro Bolsonaro e pro gado do Lula e falando, aqueles que escolhem o mal menor escolheram o mal. Vocês fazem isso, vocês escolhem manter o mal. Vocês defendem a existência do mal na sociedade que é o Estado. Então, assim, aí começa as incoerências. Logo na introdução, né? Você fala, o Brasil está com recorde de desemprego. Talvez, assim, talvez, eu só acho, tá? Eu só acho. Achismo meu, assim, deixa nos comentários o que você acha aí, sua opinião. Que talvez tenha alguma coisa a ver, assim, sabe, com uma coisa chamada lockdown, com fechar comércio, lacrar a porta de estabelecimento, coisa que o Novo apoiou, tá? Deputado do Novo, o João Amoedo apoiou, por exemplo. Então, eu acho que tem a ver com isso, tá? Eu só acho, assim, que quando você fecha um restaurante, você desemprega umas 3 4 pessoas, depois você fecha mais 10 restaurantes, você desemprega mais 50, você fecha mais 100, você desemprega, sei lá, mais milhares de pessoas. Eu acho que tem a ver com isso, mas assim, é só acho, tá? É só minha opinião. Você deixa aí no comentário se você concorda. Eles falam em propostas que interessam à sociedade. E aqui a pergunta que eu deixo é: que sociedade? O que é sociedade? Quem que foi ouvido que interessa isso aqui? Porque a mim, sinceramente, praticamente nenhuma dessas propostas interessa. Talvez tenha uma ou outra. Então eu não sou parte da sociedade, porque se eu fosse fazer aqui, uns 98% disso, eu vou olhar e falar, mano, isso aqui é balela, isso aqui é estatice, isso aqui não me interessa. Então eu não sou parte da sociedade? Esse é o problema dessas análises coletivistas. A sociedade. A sociedade, por mais maluco que isso aqui vai soar, mas eu vou explicar por quê, a sociedade não existe. O que existe são indivíduos que o agregado desses indivíduos, quando agindo com uma certa cooperação social, forma o que é chamado de sociedade. Mas não é a sociedade que pensa, não é a sociedade que age, não é a sociedade que decide. São indivíduos, um indivíduo no caso, ou por exemplo, uma empresa. Sei lá, vou dar um exemplo. O Carrefour decidiu abrir uma nova loja em, sei lá, Goiás, um exemplo.
Então, indivíduos que fazem parte do conselho de direção do Carrefour, galera que estuda necessidade de novas lojas, fala, vamos abrir uma loja em Goiás lá porque pode dar bom. Então, indivíduos decidiram. Mesmo que seja a empresa Carrefour, por trás da empresa Carrefour, existe algum indivíduo que tomou essa decisão. Então, não existe propostas que interessam a sociedade, existem propostas que interessam a indivíduos. E esse é todo o cerne da discussão política e da solução estatista. O Estado ele aprisiona as pessoas dentro da própria solução através da discussão política. E a discussão política não leva absolutamente a lugar nenhum, porque você vai ficar discutindo qual que é como que o Estado vai resolver o problema e não como que o Estado causou aquele problema e talvez a mera existência do Estado seja o próprio problema em si. Então você nunca avança o discurso para de fato para a solução que é a abolição completa e absoluta do Estado. Por isso que os caras da liberais não vão chegar nisso, porque isso aqui é basicamente um individualismo metodológico austríaco aplicado e usado. E cada vez mais eu noto isso, os liberais eles estão se distanciando da escola austríaca de economia. Até porque, de certa forma, a escola austríaca de economia já se distanciou do liberalismo há pelo menos 2 gerações, porque se você considerar, vamos fazer um paralelo aqui, Menger, Baumgartner, Hayek, Mises eram liberais. O Hayek mais socialista, mas enfim, também era meio liberal ali. Do Rothbard pra frente, ou seja, Rothbard, Hope, Kinsella, já essas 3 gerações, né, que o Kinsella já tá numa geração depois do Hope, provavelmente o herdeiro intelectual, a escola austríaca ela já não é mais uma escola austríaca liberal igual era do Mises, já é uma escola anarcocapitalista, já é uma escola de pensamento anarcocapitalista. É raro você encontrar liberal austríaco, é bem raro mesmo. E os liberais aqui do Brasil eles estão se distanciando cada vez mais disso e abraçando a social-democracia, como vocês vão ver ao longo do plano de governo aqui. Outro ponto aqui, logo na introdução que eles colocam, é aponta como consenso a redução da emissão de carbonos. E assim, eu não vou entrar no mérito aqui se redução de carbono interfere, se carbono interfere ou não no aquecimento global, porque eu não tenho conhecimento para tal. O que eu tenho conhecimento é que as previsões dessa galera que defende essa tese, elas não batem muito bem com a realidade. Então, meu conhecimento aqui como alguém que é formado em química e tem um certo embasamento de conhecimento científico, cara, quando a sua previsão não bate com a realidade, talvez a sua metodologia esteja errada ou a sua tese esteja errada. Eu tenho conhecimento para afirmar com 100% de certeza que está ou não. Não vou me propor a isso. Mas é fato que, por exemplo, em 1980, essa galera mais alarmista do aquecimento global falou que a Terra ia aquecer 2 graus até 2020, em 40 anos, né, que era a previsão deles, e na verdade a Terra desceu meio grau. Então não está batendo o discurso com o que está acontecendo. E baseado nisso, o Novo coloca que é consenso que o carbono causa aquecimento global, e isso é toda a base do plano deles, que eles querem fazer um plano maluco lá de carbono zero, é basicamente a agenda ESG. O que é essa agenda ESG? É você usar energia alternativa, e assim, eu não sou contra usar energia alternativa, tá? Pra mim, tipo, contando que se produz energia, por mim tá tudo de boa. A questão é o resultado que isso está causando. Essa transição energética na Europa, ela foi desastrosa. Por quê? Basicamente, com as maluquices que fizeram com a Rússia e também a maluquice que a Rússia fez com a Ucrânia, sinceramente, nessa guerra Rússia-Ucrânia não tem ninguém certo, tá? Só pra deixar claro aqui. Se você quer alguém que fica lambendo a Ucrânia, vai lá pro Ancap Mu lá, que aqui eu não passo pano pra nazista, não. Então, não tem ninguém certo nessa guerra, porque a Ucrânia tem... A principal força de defesa do exército ucraniano é o batalhão Azov, que é um batalhão nazista. Então, o Putin tem razão quando ele fala que ele vai desnazificar o governo da Ucrânia. E também o Putin é um maluco que ele não deveria se meter com o governo da Ucrânia. Se tem nazista na Ucrânia, é problema da Ucrânia, não é problema dele. Enfim, é maluco esse cara também. Só que assim, ele é maluco, mas ele é um maluco que fornece, que deixa todo mundo quentinho na Europa, né? Porque ele fornece gás natural. E tipo assim, gás natural é menos poluente do que combustível fóssil. Fato. Só que assim, o combustível fóssil é menos poluente do que o carvão. E a Europa, por causa das bostas que eles fizeram com o Putin, foi basicamente assim, a gente vai meter sanção em você. Aí o Putin olhou e falou, então eu não vou vender gás natural para vocês. E ele não tá vendendo gás natural, basicamente. E aí o que tá acontecendo? A Europa tá se fudendo na mão da transição energética. Por quê? Pararam de investir em petrolífera, pararam de investir em carbono, em coisas que emitem muito carbono, né? No caso, por exemplo, de petrolíferas, já há vários anos. É um problema, porque uma petrolífera,
ela demora vários anos, é uma cadeia de produção bastante alongada, alongada assim no sentido de ao longo do tempo, de que leva bastante anos. Você começa a perfurar um petróleo, um poço de petróleo, antes de você sequer perfurar, botar a broca lá embaixo para poder perfurar petróleo, seja em qual lugar que for, no mar, na terra, você tem um puta trampo ainda de engenharia, de estudo, e assim, e isso dependendo do nível de produção que seu país tiver, se ele for um país muito rudimentar nesse sentido, você ainda tem que formar todos esses profissionais. Então vai aí pelo menos 5 6 7 anos para poder começar a perfurar, depois do tempo de construir o oleoduto, construir a usina de extração, enfim, é muito trampo. Então esse investimento de petróleo ele foi descontinuado ao longo dos anos na Europa, isso é fato, isso gerou uma crise, e agora a Europa tá com uma puta crise energética porque meio que eles saíram na porrada com porrada diplomática, né, de certa forma, com o principal fornecedor de gás deles. Então, talvez não tenha sido a melhor ideia. Então, tem que tomar muito cuidado com essa matriz, com essa transição energética de, vamos acabar com a emissão de carbono no Brasil. O Novo coloca assim, que a gente vai fazer um monte de floresta no Brasil e resolver esse problema, mas assim, tem espaço para fazer tanta floresta assim no Brasil? Já não tem a Amazônia lá? Mas a Amazônia está sendo queimada. Não, isso aí eles também colocam aqui como se a Amazônia tivesse sido queimada. Eles vai naquela narrativa como se o Bolsonaro, sei lá, fosse um piromaníaco que pega um lança-chamas e fala, vou queimar a Amazônia aqui, ó. A Amazônia tá queimando. Não tem porra nenhuma a ver com isso. Inclusive, estatisticamente, tem menos incêndio agora que na época do Bolsonaro, do Lula, né? Então, não faz o menor sentido essa parte deles. É só, tipo assim, basicamente o Novo abrindo a bunda pra agenda globalista. E como já parafraseando aqui o Olavo de Carvalho, por trás de todo liberal há um cu aberto implorando pra uma pica globalista. Porque eles já mudaram, não é mais comunista, agora é globalista. Então, assim, seguindo aqui algumas coisas, eles pregam uma questão aqui, por exemplo, implementar crédito de carbono. Tem os caras lá do Fórum Econômico Mundial, aqueles ditadores malucos lá, falando disso, tá? De rastrear sua pegada de carbono individual, tem coisas sobre isso. Eu vou deixar um vídeo do Fernando Urich aqui na descrição, que ele fala um pouco mais sobre isso, é muito bom. Eu vou achar e vai ficar aqui na descrição, então fica a recomendação aí, se você não conhece o canal do Fernando Urich, muito bom, provavelmente você deve conhecer, né? Você tá nesse canal, o canal é muito menor que o dele, mas enfim. Se você for lá, dá uma moral lá, fala, vim pelo Libertário 03, se você não conhecia o canal. Quero ficar sabendo que alguém indicou o canal dele, de repente, sei lá, indica meu canal de volta, vai que, né? Enfim. Então, assim, isso aqui ele vai fazer pra, tipo, rastrear como que é esse plano aqui que eles querem fazer. Tipo assim, a galera produtor que emite menos carbono vai ter alguma coisa de benefício, enfim, vai ter crédito de carbono. Então, é basicamente mais controle estatal em cima das pessoas, porque quem vai fazer isso é um órgão do governo, evidentemente. Então, bizarro. Tipo, você tá produzindo alguma coisa e sendo espionado pelo governo ao mesmo tempo. Totalitarismo total, né? O Partido Liberal aí abrindo as pernas pra agenda globalista. Então, assim, eles falam de abertura econômica unilateral e isso aqui é uma coisa que é o pseudo livre mercado liberal e contra o que é o verdadeiro livre mercado Rothbardiano, vamos colocar assim. Na definição do Murray Rothbard, uma free market economy, ou seja, uma economia de livre mercado, é uma economia que sequer há governo. Ou seja, o Rothbard não leva em consideração o Estado, não é governo assim no sentido do que a gente pensa. Governança seria a palavra certa que teria que ter. Governo, Estado, cobrança de imposto, essas coisas, não. Isso o Rothbard não defende na definição dele de economia de livre mercado, não está incluído governo. Mas tem uma governança da rua ali. Sim, isso tem, isso faz parte do livre mercado. Agora, esse livre mercado, esse pseudo livre mercado, vamos chamar assim dos liberais, vamos fazer uma abertura econômica. É positivo? Sim, é positivo. Se o Brasil simplesmente abrisse as fronteiras dele de comércio para todos os países do mundo, seria positivo? Seria positivo. Mas ainda assim, você ainda teria imposto, regulação, taxas, enfim, um monte de coisa. Então, ainda assim, o progresso estaria atravancado e não seria tão feito um progresso como se, tipo assim, sei lá. Vamos dar um exemplo aqui. O Paulo Cogos virou presidente do Brasil. Um exemplo. E aí o Paulo Cogos simplesmente assina um decreto dizendo: eu, Paulo Cogos, no cargo de presidente da República do Brasil, declaro extinto o governo brasileiro. Pronto. E passou no Congresso, passou na porra toda, enfim, todos os funcionários demitiram, vamos fazer esse exercício aqui. Ainda dessa forma, se fosse feito dessa forma, com a completa abolição do governo, impostos, essas coisas, aí sim você teria realmente uma abertura unilateral, porque seria tipo literalmente o Brasil falando, mano, vem comprar o que vocês quiserem. Essa aqui é uma agenda com um pouquinho de
Ainda assim vai ser uma abertura, mas assim, é uma abertura um pouquinho fechada, sabe? É liberal, né? É tipo assim, não, privatiza, mas, não, mas deixa o controle. Privatiza, mas deixa a agência de regulação. É meio que um modelo dos liberais hoje em dia. É muito mais um neoliberalismo do que propriamente um liberalismo, né? E o neoliberalismo existe, tá? É basicamente essa doutrina que o FHC fez, por exemplo. Ah, privatizou a Telebrás, mas deixa as agências de regulação lá. Cria a Anatel, por exemplo. Bom, outra coisa em comum, assim, que o plano do Dávila, né, e do Novo, de maneira geral, tem em comum com o do Bolsonaro é querer entrar na OCDE. A OCDE realmente seria uma baita sacada entrar na OCDE, porque acabaria com conselhos de profissão, por exemplo, OAB, o meu conselho da minha profissão, né, no caso de técnica em química, CRQ, pessoal da engenharia também ia abolir essas coisas, enfim. Seria uma coisa bem positiva, então isso aqui não tem como se argumentar contra e falar, ah, não, entrar na OCDE é ruim. Não, puta que pariu, entra na OCDE logo. É só isso. Que bom que tem pelo menos dois candidatos querendo entrar na OCDE. Vai que, sei lá, o cara do Novo ganha, tomara que não, porque esse plano aqui é uma bosta. Deve dar Lula ou Bolsonaro, o mais provável é o Lula, porque ele deve ganhar com algum mecanismo aí. Mas enfim, outra mudança aqui que os liberais querem fazer é mudar a CLT. E aqui é outro problema, de novo, vamos voltar lá para aquela frase do começo. Aqueles que escolhem o mal menor rapidamente esquecem que escolheram o mal. Só que é mais um problema do liberalismo. Ah, quer mudar a CLT. A discussão não tem que ser mudar a CLT. Porque se você está mudando a CLT, você está fazendo uma concessão para os estatistas, para os socialistas, dizendo que a CLT pode ser minimamente boa, que ela pode ter algum grau de virtude, vamos dizer assim. E não, a CLT ela não tem que ser mudada. A CLT tem que pegar a legislação trabalhista do Brasil, jogar no lixo e falar: está abolida a legislação trabalhista no Brasil. Ah, como que vai ser feito o contrato de trabalho no Brasil? Eu não faço a menor ideia e eu quero ver o mercado disputando para ver como que vai ser o melhor modelo de contrato para isso. Por quê? Porque certamente, o que é mais provável? Pensa aqui, um único indivíduo, ou algum grupo de indivíduos ali, 513 indivíduos lá, vamos colocar, os deputados e senadores, dá o quê? Uns 600 caras, mais ou menos, mais o presidente, o ministro do trabalho. Vamos colocar assim que 1.000 pessoas, tá? 1.000 pessoas, elas vão conseguir pensar melhor a legislação trabalhista do Brasil do que cada indivíduo que está contratando cada outro indivíduo em todo o Brasil fazendo contratações, ou seja, fazendo contratos de trabalho diferentes. Quem você acha que vai conseguir trazer uma solução melhor? Esses milhões de indivíduos pensando em soluções ou esses 1.000 maluco político lá para resolver o problema? Por uma questão matemática é óbvio, é muito mais provável que, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, 100 milhões de pessoas consigam resolver um problema do que propriamente esse número limitado de indivíduos. E assim, caso você não saiba, a CLT basicamente é uma política do ditador Getúlio Vargas. Ele pegou a legislação trabalhista do Mussolini, a qual ele era ferrenho admirador, não só ele, mas o tiozinho do bigode também, que eu não posso falar o nome aqui porque o YouTube não gosta. E ele basicamente deu um Ctrl-C, Ctrl-V. Ele copiou a legislação trabalhista de lá, a Carta de Lavoro, né, que era o nome da legislação. Então, assim, depois os esquerdistas falam que liberal é pele de pica de fascista, e os liberais ficam putos, mas o liberal defendendo medida fascista aí, falando, ah, não, vamos. Não é que a gente vai combater o fascismo da CLT, a gente vai mudar ele, vai fazer um fascismo liberal, sabe? Liberal fazendo liberalice como sempre. Eles querem substituir imposto por vários impostos, assim, por imposto sobre valor agregado. Então, na prática, assim, se você gerar algum tipo de valor, você vai tomar um imposto na sua cara, vai tirar 5, 6 impostos e colocar para um. É aquilo, depende. Como que vai fazer isso aí? Por exemplo, você pode tirar um imposto de 5, vamos colocar 5 impostos de 5%, vamos dar um exemplo. E aí você coloca um imposto de 20%. Pô, legal, teve uma redução de 5%. Esse IVA de 20%. Ah, não, mas vamos manter a arrecadação. Então vai ter um imposto de 25%, que é o imposto de valor agregado. Mudou alguma coisa? Ficou mais fácil de pagar esses impostos. Porque você paga menos impostos. Ao invés de você pagar 5, você paga 1. Diminuiu o gasto do Estado? Não diminuiu, continua a mesma coisa. Bom, seguindo aqui, a outra parte que eles veem depois dessa parte do IVA, né, que eu falei aqui, eles colocam transformar Estado assistencialista em Estado eficiente. Isso aqui é muita vibe do Ciro Gomes, sabe? O liberal ele não é assim, não é que o Estado é ruim, não é que o Estado é maligno, não é que o Estado é uma organização criminosa que existe para roubar você. Não, é que o Estado é ineficiente.
Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um monte de política de gestão aqui, fazer um monte de liberalice, e aí, com essas liberalices que a gente vai fazer, o Estado vai funcionar. Fonte? Confia. É a mesma coisa do Ciro Gomes, é a mesma vibe. Não é. O Ciro vai pra uma vibe mais autoritária, tecnocrata, tipo assim, cala a boca, eu sei o que é melhor pra você do que. Eu sei melhor o que é melhor pra você, melhor do que você mesmo. E o novo vai pra uma vibe mais tipo assim, não, gente, ó, tem que ser eficiente, tem que ser gestão, vamos colocar gestão aí, ó, coloca a gestão que funciona. É uma vibe meio meu João Dória, né? Ah, eu sou um político, sou um gestor. Eles querem fazer isso, basicamente. É muito Dória isso aqui. Bom, aqui tem uma incoerência no discurso que é muito bizarra que eles colocam no plano de governo deles. E eles provavelmente não perceberam porque, bom, liberal vive na paralaxe cognitiva, né? Pra quem não sabe o que é paralaxe cognitiva, é quando é um conceito que o Olavo defende, que é quando o indivíduo ele defende um discurso, mas as ações deles refutam ele na realidade. E ele acaba em algum momento entrando nessa paralaxe porque ele solta a incoerência em algum ponto do discurso dele. É exatamente isso que os liberais fazem aqui. Em um ponto eles colocam assim, a gente quer Estado eficiente. Então eles estabelecem isso como uma premissa. Mas aí ele admite assim que os recursos vão para o setor improdutivo, o governo. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Produtivo, iniciativa privada, improdutivo, governo. Vamos fazer o Estado ser eficiente. Mas o Estado é improdutivo. A iniciativa privada é eficiente e produtiva. O Estado é ineficiente e improdutivo. Mas vamos fazer o Estado ser eficiente. Percebem a incoerência no discurso? É meio maluquice isso. Aqui eles batem muito nessa parte que assim o papel do Estado é o garantidor de serviço. E aqui é a fantasia liberal, né? O sonho liberal que o Estado é um garantidor de serviços. E tem uma frase que é muito boa do Franz Oppenheimer que ele fala o seguinte, que existem dois meios, é um sociólogo alemão, tá? Existem dois meios de você obter recursos. O meio político e o meio econômico. O que seria o meio político? Através da violência e da agressão. O que é o meio econômico? Através da troca, da cooperação e da paz entre os indivíduos. O que é o Estado para o Franz Oppenheimer? O Estado é a organização dos meios políticos na sociedade. Ou seja, o Estado é a organização da violência na sociedade. Vai muito na linha do que o Murray Rothbard também aponta como a definição do Estado. O Rothbard coloca na Anatomia do Estado que o Estado é a organização que alega e exerce o monopólio do crime em um determinado território. Então é muito isso. Então, essa ideia de que o Estado vai ser eficiente, que o Estado vai ser provedor de serviços, não. Isso é uma desculpa que o Estado dá para continuar roubando você sistematicamente. Porque ele precisa te apontar um motivo. O Estado, a forma como o Estado funciona, isso foi um insight muito bom do Lysander Spooner, um dos primeiros. Vamos colocar assim, eu gosto de chamar o Spooner. Tem três pensadores que eu gosto de chamar de proto-ancaps: o Lysander Spooner, o Frederic Bastiat e o Gustavo de Molinari. Inclusive, o Gustavo de Molinari ele foi inspirado pelas ideias do Bastiat. Que o Bastiat ele defendia que o Estado deveria fazer justiça e segurança. E o Molinari chegou e falou: cara, Bastiat, talvez nem segurança precise. E escreveu um livro chamado Da Produção de Segurança. Recomendo a leitura aí. Um dia eu vou trazer a leitura comentada dele. Me cobrem isso. É muito bom esse livro. É bem curtinho também, mas é muito bom. Vou trazer a leitura comentada também do Ale. O Ale é um livro divertidíssimo. Eu realmente recomendo. Se você é novato, assim, nesse mundo de ideias de propriedade privada, cara, começa pelo Ale. Esse livro é excelente. Você vai dar risada e aprender ao mesmo tempo. Então, assim, voltando aqui pra questão. O que o Lysander Spooner coloca? Esse cara ele escreveu um livro chamado No Treason, The Constitution of No Authority. Ou seja, sem traição, a Constituição não tem nenhuma autoridade. Basicamente, ele escreveu esse tratado na época em que mais ou menos a Constituição americana estava sendo escrita. E ele argumentava que o Estado nada mais é do que um bandido estacionário que deu certo. Tinha aqueles bandidos de beira de estrada, que hoje seria o equivalente a, por exemplo, os cracudos que abordam você e roubam seu celular. Só que assim, esses cracudos, eles vão roubar seu celular, vão usar lá pro fim deles lá, seja lá o que for, comprar droga, enfim, comprar pedra, provavelmente. E aí depois aquele recurso, né, o seu celular, é finito, acabou. Ele vendeu pro traficante lá e ficou com o traficante. O que é o Estado? O Estado é basicamente uma convenção de cracudo que decidiu que, em vez de roubar o seu celular inteiro, ele vai roubar, sei lá, uns 20 reais seu todo dia e aí eles vão conseguir fazer o fim dele, que é comprar crack. É basicamente isso. O Estado, ele é a sistematização de um bandido estacionário, ou seja, de um bandido de rua, um bandido de estrada, vamos colocar assim. Ele deixa de ser um cara que te rouba ocasionalmente
para ser alguém que começa a roubar você sistematicamente, e aí ele começa a construir a justificativa para esse roubo. É por isso que o Estado ele te fornece educação, segurança, em algum grau, né, saúde, enfim. Por isso que tem SUS, por isso que tem escola pública. É para o Estado poder chegar para você e justificar a própria existência. Falar, olha só, eu, Estado, tô tomando dinheiro de você, mas ó, veja bem, é por um bem maior. Eu tô, sei lá, curando pessoas. Eu tô provendo segurança, eu tô provendo bombeiro, eu tô provendo rua asfaltada, entendeu? É esse o jogo que o Estado faz, é esse o jogo perverso que ele faz e como ele garante isso através do sistema de doutrinação estatal que eu vou entrar um pouco mais pra frente ao longo do vídeo. Outra coisa também que eles querem colocar muito é coisa de análise de performance de Funça. Isso aqui, de novo, é coisa que o Ciro Gomes propôs, por exemplo, e aí você coloca mais dinheiro no Funça, tipo assim, o Funça foi bem, mais dinheiro, não foi bem, mais dinheiro. E aí a mesma pergunta que eu fiz pro plano do Ciro Gomes, eu faço pro plano do Felipe Dávila. Quanto custa quem paga? Da onde que vai vir dinheiro? Porque o governo brasileiro está basicamente falido, ele rouba mais imposto do que... Aliás, ele rouba menos imposto do que ele gasta de imposto, ou seja, o gasto está negativo, o saldo, perdão, está negativo, o que é uma dívida, e aí o Estado, quando está em dívida, ele tem três formas de se financiar. O roubo direto, que é basicamente aumentar imposto, o roubo indireto, que é imprimir moeda, e o roubo das próximas gerações, escravidão das gerações posteriores, que é a emissão de dívida. Ou seja, ele fala, o Estado diz assim, ó, eu vou roubar uns trouxa no futuro, então tu me empresta agora que depois quando eu roubar os trouxa no futuro eu te pago. São as três formas que o Estado tem basicamente de financiar, ou seja, as três são criminosas. Então, ficar falando em, vamos aumentar a da remuneração de produtividade para funcionário público, com que dinheiro, cara pálida? Não tem dinheiro. O Estado brasileiro tá falido. E um dos pontos que eu vou elogiar o programa do Novo, que ele quer federalismo e descentralização a nível municipal. Mas, de novo, aquela tese. Esses liberais que estão propondo isso, eles não são liberais austríacos, porque não é novidade para liberais austríacos, os poucos que ainda existem, os que não viraram anarcocapitalista, de que o Mises ele propôs uma tese de secessão a nível individual. Embora o Mises dizia que não era provável, mas que se fosse possível deveria ser feito. Ele defende essa tese. Se eu não estiver enganado, me corrija nos comentários se eu estiver enganado, é no livro Liberalismo, que ele fala que tem que ter secessão a nível individual. E eu deixo a mesma pergunta aqui, por que não você delegar esse poder da secessão, da autonomia, né, vamos colocar assim, descentralização, a nível individual? Ou por que municipal, não para bairro? Vai, digamos, eu discordo que tem que ser a nível individual. Joga pro bairro. Porque, por exemplo, tem bairros em São Paulo, na cidade de São Paulo, cara, que são maiores que, sei lá, minha cidade, São Vicente. Ou maior que muita cidade. Por que isso, entendeu? A Zona Noroeste, por exemplo, aqui em Santos, que é a cidade vizinha aqui de São Vicente, cara, esse bairro é bem grande, tá? Ele é, tipo, bem, bem, bem grande mesmo. Então, tipo, ele é praticamente uma cidade. Guarujá, por exemplo, pra pegar outro exemplo. Tem a cidade de Guarujá e tem o distrito de Vicente de Carvalho, que é praticamente uma outra cidade. Se Vicente de Carvalho pulasse fora de Guarujá e virasse uma cidade independente, tipo, Guarujá e Vicente de Carvalho, duas cidades opostas, duas cidades independentes de si, cara, poderia virar. A própria área continental, que é onde eu moro, também poderia virar uma cidade facilmente. Inclusive tem vários... tem até uma certa conversa de separar de São Vicente, né? Porque São Vicente é basicamente a ilha e aqui a gente tá dentro da parte do continente, né? Então, por que não jogar essa conversa para bairro? Sei lá, joga pro bairro Rio Branco, pro bairro Maitá, os bairros de São Vicente, citando aqui. O bairro Itararé, por exemplo. Seria mais interessante até. E eu defendo que essa secessão, essa descentralização seja a nível do indivíduo. O indivíduo determina qual governo que ele quer pagar imposto, qual governo que ele não quer pagar imposto. Imposto assim, entre aspas, né? Porque aí deixaria de ser imposto, porque na prática, se você está escolhendo, deixa de ser roubo. Porque o imposto é roubo porque você é coagido sob ameaça de violência a pagar um imposto. Agora, se você pode escolher, por exemplo, eu vou pagar imposto para o bairro Itararé, ou vou pagar imposto para o governo do bairro Maitá. Então, não é nem um imposto, na verdade, seria uma taxa, né? Porque você está pagando por um serviço. Igual você paga, por exemplo, para a Netflix e para a Amazon. Eu vou cancelar a Netflix porque, sei lá, eu acho que o serviço deles tá ruim. Só um exemplo, tá? Netflix, não tô dizendo que o serviço de vocês é ruim, é só um exemplo. Beleza, você liga lá e você cancela, a qualquer momento. Agora, você já imaginou você ligar no call center do governo de Brasília e falar, ô governo de Brasília, o serviço de vocês é uma bosta, tô cancelando. Se você ligar pro governo federal, sei lá, se tem isso aí, ou algum telefone do governo, vão rir da sua cara, vão te chamar de maluco.
Então não faz sentido, sabe? Eles querem... E aqui é um ponto que, de novo, é mais uma desse viés eficientista. Vocês vão ver muito isso ao longo da análise do plano de governo aqui. Eles querem propor estudos prévios para novas regulamentações e estudos de necessidade para manter as novas. Isso aqui é totalmente desnecessário. Para quem não conhece, e talvez muita gente conheça, existe a norma ISO. Basicamente ISO 9001, ISO não sei o que lá, tem várias normas ISO. As normas ISO são perfeitos exemplos de como regulação privada funciona. Porque assim, elas dão um certificado, e como a marca ISO é uma marca forte no mercado de regulação, de padrão de qualidade, vamos colocar assim, de certa forma, regulação, as empresas procuram a empresa ISO, né, que dá o certificado ISO, e falam, olha, eu quero ter o seu certificado, eu estou pagando para você vir aqui na minha empresa fazer uma auditoria e dizer o que está de acordo com os seus padrões e o que está em desacordo com os seus padrões. Depois vocês voltam aqui, após eu trabalhar no que está em desacordo, para vocês emitirem um novo relatório, e aí se continuar alguma coisa em desacordo, ou alguma coisa que estava em acordo ficou em desacordo, porque desalinhou ali, enfim, até que chega o ponto que a empresa ISO, ela olha para aquela empresa e fala, olha, vocês atendem os nossos padrões de qualidade, eis aqui o certificado de vocês. E aí a empresa, como parte do contrato, ela pode colocar, falar, sei lá, vou dar um exemplo, empresa ISO 9001 que produziu esse estojo. Eu sei lá, de repente, o que poderia acontecer de dano no estojo? De repente o tecido é alguma coisa que pode causar dano para a pessoa, sei lá, o zíper pode prender o dedo da pessoa por acidente, então eles verificam isso e tal. É um exemplo de regulação privada. É realmente necessário você criar um órgão estatal, e de novo, vai criar esse órgão estatal. Quanto custa e quem paga? O Estado brasileiro não tem dinheiro, vamos deixar isso bem claro. Vai criar um órgão estatal para verificar novas regulações e as que já tem, ou as que passaram, para ver se tem necessidade de continuar existindo. Gente, o mercado já faz isso, regulação privada já existe. E é bem mais eficiente do que o Estado. Porque se a empresa não quiser regulação privada, ela simplesmente não procura. O problema é que ela acaba sofrendo a regulação do Estado, né? Enfim, ela acaba sendo regulada duas vezes. Mas uma ela escolheu ser, a outra não, né? Então, é meio bizarro isso. Então, na prática, isso aqui é uma coisa que eles querem falar de modernizar a gestão do Estado, né? Mas é muito engraçado, porque, vamos modernizar a gestão do Estado. Como? Cara, tem coisa que o mercado já faz. O Estado não precisa fazer. Na verdade, na prática, o Estado não precisa fazer porra nenhuma, mas enfim, outra discussão. E aqui eles têm a mesma ideia do Ciro, né, de investir em infraestrutura, ou seja, vamos gerar emprego através do investimento em infraestrutura. Cara, mesmo problema que eu já falei no plano de governo do Ciro Gomes, você vai criar a ideia de que o Estado gera riqueza, só que na prática não é isso que acontece. O Estado não é neutro, porque quando ele tira imposto da sociedade, ele usa uma parte desse imposto para se autofinanciar. E no Brasil é uma boa parte disso, porque o salário de funcionalismo público é uma beleza aqui. Aqui outro ponto também que eles colocam é transparência, né? Uma parte que eles colocam que é bem interessante até, sinaliza mostrar os custos dos programas públicos, ou seja, isso aqui é bom para deixar o gado revoltado, tipo, isso tudo custa tanto, e também é bom pro cara comparar com o custo da iniciativa privada para mostrar o quanto que o Estado é ineficiente. Quantas pessoas vão buscar isso? Bom, bem poucas. As que buscarem vão ficar putas, então é uma boa medida, vai, convenhamos. E aqui eu vou destacar uma parte da parte 3 deles, a parte 3 item 5. Eu copiei aqui na íntegra, então eu vou ler aqui o que eles falam. Propor a Lei Geral de Empoderamento de Dados, a qual irá regular o valor dos dados como patrimônio e as transações feitas a partir deles. Esta lei irá empoderar as pessoas físicas e jurídicas que passarão a gerenciar o valor dos dados produzidos em suas relações. Cara, essa lei ela tem algumas palavras que eu não gosto, tipo empoderar. Que mais aqui? Regular o valor dos dados. Isso aqui me soa, ao mesmo tempo que uma regulação maluca, me soa tipo assim, o Estado tendo o controle dos dados das pessoas, com controle de preço ainda por cima disso. Eu sinceramente eu não entendi que caralhos o Partido Novo quer fazer com isso, mas toda a fraseologia disso aqui, sabe, toda a forma como você está escrito me cheira uma coisa muito perigosa, que é você ter o Estado com uma lei para ficar olhando para os dados das pessoas. Só que vai virar o quê? Um Big Brother, basicamente? Um 1984, com o governo controlando dados das pessoas? Então é uma coisa meio estranha isso aqui. E aí, por exemplo,
Eles querem remover. Outro ponto aqui também, que é remover privilégios que beneficiam o setor privado parasita da Constituição. E eles não citam o setor público, tá? Acho que é para não perder voto de funça, eles não falam de tipo, remover privilégio da galera do setor público, né? Então, tipo, isso aqui é só piada, tá? Isso aqui é só você. Deixa um hahaha, marca esse momento do vídeo no comentário aí e deixa o seu hahaha aí no comentário, que isso aqui é piada. A maior parte dos privilégios não tá no, 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 nos incentivos, nessas porra que os políticos ficam dando para corporações. A maior parte do problema está em super salários de funcionários públicos. Inclusive, esses dias aí o judiciário aumentou o próprio salário, né? De 39 para 43. É bizarro. Imagina assim, você numa empresa, você chega pro seu chefe e fala, ô chefe, eu decidi aumentar meu próprio salário aí, tá bom? Ele vai mandar você embora. Mas no Estado, você ainda cala a boca e paga a conta. O item 3, assim, né, deles, a parte 3, né, o ponto 3 deles ali é só uma besteira eficientista, enfim, eu não vou entrar muito mais em detalhe, acho que os pontos principais eu já comentei, se você quiser ver é só basicamente ir lá ler igual eu fiz e boa sorte para sua sanidade mental, mas enfim. A meta 4 é basicamente controle estatal e invasão de privacidade para combater a pobreza. Como assim? Vou explicar. Qual que é a premissa aqui? O que o Partido Novo quer fazer? Vou explicar o plano deles para combater a pobreza. Eles querem basicamente fazer um mapeamento da pobreza através de IBGE, enfim, esses órgãos de pesquisa, IPEA, por exemplo, para poder monitorar quem tá pobre e aí direcionar, focalizar ali essa galera com política pública, enfim, essa balela basicamente. Eu me oponho à ideia de tirar as pessoas da pobreza? Evidentemente que não, tanto que eu defendo o sistema que mais tira elas da pobreza, um sistema que elimina a pobreza e não pobres, eu defendo o anarcocapitalismo. Isso tem que ficar estritamente claro. Qual que é o problema disso aqui? De boas intenções, o inferno está cheio. Porque você está trocando a segurança alimentar da população, que é uma coisa boa, é legal que as pessoas tenham segurança alimentar, que as pessoas se alimentem melhor, por uma coisa de invasão de privacidade. Ou seja, você está dando poder ao governo de saber cada indivíduo, cada renda dele, o que ele tem, o que ele não tem, o que ele deixa de ter, em troca de tirar esse indivíduo da pobreza. Então, de um lado você tem o benefit de vamos tirar a galera da pobreza, do outro você tem. Para isso nós vamos invadir sua privacidade e o governo vai saber mais sobre indivíduos. Vai virar, sei lá, uma NSA aqui que fica espionando as pessoas. É perigoso isso aqui, é perigoso porque isso aqui pode ser usado contra as pessoas, até, sei lá, de repente, sabendo os dados da pessoa, algum hacker pode pegar isso, enfim, é governo. A gente não confia em governo com dados de pessoas, é uma coisa muito perigosa. Bom, e aqui também tem outro ponto que é bastante importante que eu coloquei aqui. A mera existência do Estado ela gera pobreza. Então você usar o Estado para combater a pobreza é simplesmente ilógico. Porque o que deveria acontecer é não ter Estado. Que aí as pessoas seriam menos pobres. Porque na prática, por que as pessoas são pobres hoje? Porque elas são roubadas por uma gangue de sociopata. Então você acaba tendo esse problema, acaba tendo esse roubo das pessoas, as pessoas são subtraídas da sua posse e aí elas ficam na pobreza. Então o que o governo vai fazer? A gente vai roubar as pessoas, inclusive esses pobres que vão ser beneficiados, para poder ajudar os pobres. Tipo assim, que tal fazer uma coisa super revolucionária, super nova, tipo chamada que tal não roubar os pobres em primeiro lugar? E aí assim, seguindo aqui, entra essa parte que eles falam que o que é uma sociedade liberal para o Partido Novo. É uma sociedade com igualdade de oportunidades. E aí eu falo que esses liberais eles se distanciaram muito do liberalismo clássico, porque o liberalismo clássico ele surge como uma ideia de defesa de vida, liberdade e propriedade. Eles tinham esses valores e o Locke até colocava uma coisa a mais que era a busca da felicidade como tipo um direito também. Olha como isso já se distanciou disso. Eles não falam disso em vida, liberdade, defesa de propriedade privada, felicidade. Não, eles falam em uma sociedade com igualdade de oportunidade. Olha como eles já fizeram bastante concessão aos socialistas. Isso não. Se eu não falasse que isso aqui é do Partido Novo, eu falasse assim, tem um político que defende
igualdade de oportunidade na sociedade. Você vai falar, esse político certamente é do PSOL, do PT, do PCdoB. Mas não, é um do novo. Então, tipo assim, o laranja pro vermelho é só um pouquinho de cor ali de diferença. Então não tem muita coisa. E aí, o que eles colocam como ponto central para poder fazer isso? A fazer uma sociedade melhor. O gasto estatal tem que ser melhor, tem que ser mais otimizado. Então, tipo assim, não é que o Estado gasta mal o dinheiro, é que ele gasta errado, tem ali umas coisas, tem que melhorar o gasto. O problema não é o Estado catar dinheiro das pessoas, é que ele cata dinheiro e gasta errado. Ele gasta mal, então tem que gastar bem, que aí gastar bem é certo. Não, não é. É basicamente um gasta melhor que muda, sabe? Igual gado. E aqui eles colocam, por exemplo, dirigir e avaliar é a bandeira permanente. Distribuição equitativa de riqueza. Outro ponto também que eles colocam. Essa parte aqui, dirigir e avaliar, é muito importante no plano de governo deles. Porque vocês percebem que é muito assim, é muito dirigismo de política pública. Como assim? Como que vai fazer? O que vai ser feito? Vamos resolver. Só que isso aqui vai muito nessa linha que eles querem controlar a sociedade, de certa forma. Controlar a pegada de carbono, como eu falei no começo do vídeo. Controlar, como eu falei agora há pouco, a questão da pobreza. Ver quem é pobre, monitorar, entendeu? Dirigir e avaliar. Aí, vamos avaliar quem está performando bem, o funcionário público, né? Vai muito nisso. É essa linha do eficientismo deles. Percebe que é um pouco diferente da linha do Ciro Gomes, mas é muito Ciro Gomes isso aqui também. Esse ponto aqui, distribuição equitativa de riqueza. Isso aqui basicamente é roubo. O nome disso é roubo. É tipo assim, a gente vai pegar o dinheiro do rico, porque o rico tem muito, então a gente vai dar equidade. Então se o rico tá aqui e o pobre tá aqui, a gente rouba do rico, aí o rico desce pra cá e fica tudo igual. Aí fica todo mundo pobre igual. Isso aqui é piada, isso aqui é socialismo puro. Bom, toda a proposta deles para a educação é basicamente eficientismo de novo. Eles têm a proposta de descentralizar o ensino, mas fortalecendo a BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular. Ou seja, isso aqui é basicamente como se eles quisessem fazer assim, vamos fazer um planejamento central descentralizado da educação. Porque você vai fortalecer a BNCC, ou seja, você vai obrigar todas as escolas a seguir aquela base. Ao mesmo tempo, eu estou defendendo a descentralização da educação. Eu estou obrigando você a seguir um currículo, eu estou defendendo a descentralização. Percebem a incoerência do discurso? Ou seja, ao mesmo tempo, descentralização e centralização. E assim, se você já achou essa parte de descentralização centralizada ou descentralização centralizada incoerente, calma que fica pior, a parte da educação do novo fica pior. Eles querem colocar a escola em tempo integral, ou seja, toda aquela doutrinação estatista que é feita, aquela encheção de saco, aquele monte de matéria inútil que se aprende, só pra, tipo, amar o Estado, amar o governo, essas coisas, vai ser agora em tempo integral, ou seja, das 7 até as 4, não sei, alguma coisa assim. Que, mas no modelo, que no mundo, que não sei o que foi adotado. Cara, escola estatal é uma bosta, independente de quantas horas você fique lá, não é? É muito essa lógica aqui, sabe, que eles têm. Que é tipo assim, não é que o negócio do Estado é ruim. É porque tem que fazer mais, ou tem que fazer melhor, tem que gerir melhor. E eles vão muito nessa linha de, vou fazer mais, vamos gerir melhor. Eles vão muito, muito mesmo nessa linha. E aí, uma coisa que eles querem colocar é ensino técnico no médio para jovem, para inserir o jovem no mercado. Isso é bom, mas é insuficiente porque o grande problema do jovem não é a incapacidade de formação técnica na escola. O grande problema do jovem chama CLT. E aí volta no que eu falei sobre a CLT no começo do vídeo. Eles querem mudar a CLT, não querem abolir a CLT, que é o que deveria ser feito. Isso aqui é outro ponto. Prêmio por resultado de professores. Mais gasto, mais imposto, mais violência. Ou seja, é o Partido Novo declarando o quê? A gente vai pagar professor. Vai pagar com dinheiro? Com dinheiro de imposto. Dinheiro de imposto é o quê? Roubo. E roubo é o quê? Violência. Então, é o Partido Novo basicamente declarando: vou roubar vocês aí, seus otários. Escondam suas carteiras. Quando o liberal fala em gratificação, você já sabe. Esconde a carteira. Eles falam aqui, mais divulgação de dados, mas sem vazar os dados pessoais. Isso aqui é uma coisa que eles querem fazer o seguinte, eles querem pegar o Enem, essas provas assim que tem, e divulgar esses dados sem divulgar os dados pessoais dos alunos, tá? Sem divulgar, confia que o Estado vai conseguir fazer isso, confia que não vai ter ataque hacker. E
colocar isso para consulta da sociedade, para ver como que tá o nível da educação, como se tipo assim, o cara miserável que tá passando fome fosse se preocupar com resultado de educação. Tá preocupado com comer, porra. E é aquilo, a fonte que não vai vazar dados, essas coisas, é aquela tradicional, confia e juro por Deus, tamanho 12. Então, vocês estão ligados, né? Ele quer mudar também, eles querem mudar, né, no caso, a escolha de reitor de eleição, né, no caso, como é feito hoje, ou seja, voto, para uma escolha técnica. O problema é o seguinte, não faz diferença. As faculdades hoje elas são infestadas de esquerdistas, então isso na prática, e a galera de Autofag vai entender a referência, é inútil, 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 inútil. Porque se todos os potenciais candidatos a reitores são esquerdistas, se você fizer uma indicação técnica, você vai escolher um esquerdista técnico. Talvez escolha alguém menos ideológico, sim, talvez escolha alguém menos ideológico, mas na prática vai ser um esquerdista do mesmo jeito. Então, é só inútil, 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 basicamente. Eles querem, pelo menos uma coisa que eles vão fazer de bom é que eles vão revisar o quadro de altos salários e baixa pesquisa, ou seja, na prática, essa ideia de que assim, professor universitário ganha pra cacete, a universidade gasta muito com o orçamento de pagamento de funcionários, do quadro de funcionários, mas não gasta pouco com universidade, com pesquisa acadêmica, vamos colocar assim. Tá, vai. Isso aqui é interessante, dá pra. Não tô dizendo que deveria ser feito, mas você olha assim e fala. Tá, Funça vai perder um pouco de dinheiro, isso aqui dificilmente vai passar. Vamos. Se o Felipe Dávila for eleito, isso aqui não passa mais nem fudendo, porque tem muito lobby ali, muito pessoalista que vai gritar, chorar no chão e espernear contra isso aqui. Então, isso aqui é só sinalização, é só mais, tipo assim, uma ideia do que provavelmente algo que vai ser feito. Eles sabem que não vai passar. Eles querem fortalecer empresa júnior. Isso aqui eu acho uma coisa interessante, tá? O que é uma empresa júnior, para quem não sabe, para quem nunca frequentou a faculdade? E na minha tinha. Basicamente é uma empresa que ela é formada dentro da faculdade, gerida por alunos da faculdade. Então você dá alguma experiência de gestão de empresa para aluno. Isso é muito positivo. E, por exemplo, na FATEC, eu não sei se outras faculdades têm. Inclusive, se você tiver em faculdade e quiser dividir a experiência da sua empresa júnior, deixa aí nos comentários, vai agregar o vídeo. Na FATEC eles faziam uma coisa que era basicamente impressão de xerox, né, no caso de trabalhos acadêmicos, por exemplo. E não era gratuito, então você tinha que pagar por aquilo, e aí eles usavam aquela grana da faculdade para poder fazer manutenção do prédio, porque dava uma boa grana, né? Fazer manutenção do prédio, repor o material, enfim, não era um preço subsidiado, vamos dizer assim, era mais ou menos o preço de mercado que era na região ali. Então, é uma iniciativa interessante, é uma forma de gerar dinheiro na faculdade. Também tinha a cantina, que também seguia esse modelo, bem interessante também, de novo, você gera valor na faculdade, ajuda a manter o prédio e diminui o gasto, a necessidade de gasto do Estado com isso. Então, essa proposta de fortalecer a empresa júnior é muito boa. Isso aqui é positivo, realmente eu já vi isso aí funcionar, lógico, assim, tem que ver se não vai ter desvio de verba, enfim, pode acabar acontecendo, mas enfim. Digamos que não esteja corrupção, enfim, eu sei que a gente está no Brasil, mas enfim, se não tiver, o negócio é bom. Então, isso aqui é uma das poucas coisas que você pode olhar e falar, ok, isso aqui é bom. Bom, é aquela coisa que eles querem fazer basicamente parte de saúde, por exemplo. Vamos entrar nessa parte aqui. Eles querem fortalecer o SUS, aquela pataquada de vamos defender o SUS, que não sei o que, enfim, liberaleco sendo inconsistente, o SUS deveria ser privatizado totalmente, abolido, porque saúde, como disse o Peter Ukraniev brilhantemente na entrevista que ele deu com o Rica Perrone, saúde é algo importante demais para ficar nas patas do Estado. Então, deveria ser tirado das patas do Estado. E aqui é uma proposta que é muito bizarra. Eles querem fazer o seguinte: a ideia central deles é de que o setor privado não gere bem a saúde, e aí eles acreditam nessa arrogância e petulância de político, que é uma das coisas que mais me irrita neles, de que eles vão ser capazes de gerir melhor a saúde do que alguém que está trabalhando no hospital. Ou seja, eles acreditam que um político vai gerir melhor um hospital do que um próprio dono do hospital. Uma arrogância e uma petulância típica de político, né? Outro ponto também bastante bizarro aqui, eles colocam demanda ociosa de hospitais privados serão atendidos pelo SUS. Ou seja, você dono de hospital tem um local lá, vou dar um exemplo aqui, uma ala de, para tratamento de tuberculose. Um exemplo, tuberculose, uma doença aí que requer um certo cuidado.
Você tem uma ala de tratamento de tuberculose, mas no seu plano de saúde ali, que você atende, né? Você tem um convênio com o pessoal privado ali, né? O plano de saúde paga pra você. Não tá tendo muito caso de tuberculose, né? Tipo, tá bem tranquila. A ala ali tá fechada, tipo... Vai, fechada não, tá aberta, mas, tipo, tá ociosa, vamos colocar assim. Não tem nenhum paciente internado. E, sei lá, de repente no SUS teve um surto de tuberculose por algum motivo e precisa de... E aí precisa de um surto, de uns leitos ali pra tratar a galera que tá com tuberculose. Na prática, o que o pessoal do Novo quer fazer? Obrigar o cara do privado a receber o pessoal do SUS. Assim, eu acho que o cara deveria fazer isso de bom grado, receber as pessoas? Sim, eu acho que o cara deveria fazer isso de bom grado, receber as pessoas. Por caridade. Mas não é uma caridade forçada, que igual o, os caras do Novo querem fazer. Porque deixa de ser caridade. Vamos colocar assim, caridade forçada não é caridade, é basicamente agressão. Então eles estão propondo, em tese, a aplicação disso aqui é a estatização de todo o mercado de saúde. Porque o cara não vai poder, o dono do hospital não vai mais poder escolher ficar com uma demanda ociosa ou não. Ele vai ser obrigado a atender o SUS se o SUS tiver com um excesso de demanda. Então isso é um absurdo completo, isso é estatização do mercado de saúde por completo. É uma agressão à propriedade privada de donos de hospitais injustificável. De novo, não estou dizendo que a pessoa não deveria ser tratada, deixa o cara morrer lá, não. É um problema. E, de novo, o problema é a existência do SUS. Porque se a porcaria do SUS não existisse, teria hospital a rodo atendendo pessoas pobres a baixo custo. Mas enfim, o SUS proíbe isso através de várias formas. Patente, regulação, enfim, também são outras formas que proíbem. Mas eu não vou entrar muito nessa parte do vídeo. Vou fazer um vídeo um dia sobre isso. Especificamente sobre a questão do SUS, patente, regulação, enfim. Mas enfim, eles querem pagar produtividade aos bons hospitais públicos, de novo, aumento de gasto, quanto custa quem paga, eficientismo de novo. Da onde que vai vir o dinheiro? Não fala. A parte de segurança deles, assim, é uma piada, tá? É uma piada. Vai lá ver, é uma piada. Eles não citam liberais, tá? Que teoricamente deveriam defender o armamento civil. Eles não citam armamento civil. Pelo contrário, eles falam em mais regulação, em mais dificuldade para poder comprar arma. Ou seja, além de falar assim, não, nós não, com princípio, tá? Eles não colocam o princípio deles, defendemos o armamento civil. Não, eles ainda querem dificultar quem não tem arma ter arma, fica mais difícil. Isso aqui é muito socialismo, cara. É socialismo pra caralho. Bom, em política externa, pra praticamente encerrar aqui, basicamente eles colocam apoio à bioditadura, né? Que é o norte. Não é surpresa, para quem viu as posições do Novo já sabe o que o Novo defende. Bioditadura. Não vou entrar muito aqui, porque senão o YouTube derruba o vídeo, mas enfim, eles falando que a necessidade de controle de pandemias, enfim, essas coisas, virou uma coisa de política externa, ou seja, na prática eles vão abrir o cu pra ONU, OMS, essas porra toda. E na parte de jurisdição, segurança, enfim, essas coisas, eles deixam uma questão que eles falam que vão fortalecer o combate a crimes cibernéticos. E aí eu deixo uma pergunta aqui para vocês. Com base na postura do Partido Novo, em relação aos ataques que o Careca de Capa fez contra bolsonaristas, prendendo bolsonaristas, colocando bolsonaristas na cadeia. De novo, eu não estou dizendo se você concorda ou não com o bolsonarista. Eu estou dizendo que assim, o cara emitiu uma opinião e ele foi preso pela opinião. Se ela é burra ou não é uma outra discussão. Vocês acham que, por exemplo, esses crimes cibernéticos, crimes cometidos na internet, eles vão incluir atos democráticos, discurso de ódio, disseminação de fake news? Isso aqui é meio que uma pergunta retórica, mas ao mesmo tempo, vocês acham que vai incluir isso aqui? Com base no que o Novo fez para combater os ataques do Careca de Capa à liberdade de expressão. Deixa essa pergunta. Crimes cibernéticos incluem atos antidemocráticos, discurso de ódio, disseminação de fake news? Deixa essa pergunta aí para vocês responderem no comentário. Mas enfim, esse é uma análise aí do plano de governo do Novo. Eu sei, esse vídeo ficou quilométrico, desculpa, mas enfim, os caras escreveram coisa pra cacete, não deu pra falar pouco, eu tentei resumir, e acredito que eu resumi bastante parte. Queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo. Manda pro seu amigo liberal aí, todo mundo tem um amigo liberal também, manda no grupo da família, vamos causar o caos aí, a discórdia, eu quero dobrar o tamanho do canal aí.
Se você ficou até aqui, obrigado, de coração mesmo. Eu sei que esse vídeo ficou muito grande, vai dar um puta trabalho para editar, porque eu não sei se vocês perceberam, mas ele tem alguns pequenos cortes ao longo do vídeo, são as partes que eu cortei. Enfim, já tô cansado de tanto falar. Agradeço todo mundo que assistiu. Cheque o link na descrição, se inscreva, curta, comenta, compartilha. Se você realmente gostou do trampo, considere apoiá-lo financeiramente. Link na descrição, Bitcoin, Nano e Shitcoin através de moeda estatal, via Pix. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.